Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues e agora nós vamos fazer a reflexão astrológica para a semana do dia 16 ao dia 22 de abril de 2017. Bom, a gente teve uma semana bem teimosa, né, como eu falei para vocês no domingo passado, e pela questão dos movimentos retrógrados, o Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno impactando bastante, travando bastante processo. Agora, nesta semana, né, hoje, domingo, a Vênus já volta ao movimento direto, já está no movimento direto, porém muito lenta, né? E isso faz com que ela fique uma boa parte da semana ainda sob a influência de um aspecto desafiador com o Saturno, tá? Então, o Saturno está em Sagitário, a Vênus em Peixes, mexe um pouco com esse sentido de frustração, mas a gente tem o Sol entrando no signo de Touro essa semana e o Marte em Gêmeos também, tá bom? Então, vamos lá para a gente ver como que funciona dia a dia. Domingo, hoje dia 16, então a Vênus voltando ao movimento direto, a Lua em Sagitário em um bom aspecto com Saturno, uma conjunção. Na verdade, assim, a gente não pode nem considerar que é tão boa, porque a Lua, ela tem uma característica meio de adaptação ao planeta com o qual ela forma aspecto, e o Saturno, como vocês sabem, tem uma característica maléfica, ainda mais o movimento retrógrado. Então, ela não é propriamente um aspecto benéfico, mas pode ajudar bastante a puxar assim para um senso de pé no chão, de realidade mesmo, porque nós vamos ter a Lua formando um aspecto desafiador com a Vênus também, e a Vênus ainda tá lenta, como eu falei para vocês, em Peixes, né? O que deixa bastante o sentido da carência muito alto, das faltas, as dificuldades em expressar os sentimentos de uma maneira mais sutil, né? Puxa mais para um lado pessimista. E então a Lua, ela acaba fluindo num sentido de realidade, né? De lidar com as coisas no sentido mais da praticidade, do que é necessário fazer para resolver as coisas, tá? Mas ainda assim, temos um domingo que, pelo menos na parte da manhã, que para esses assuntos sentimentais, os afetivos, os emocionais e até para os financeiros não flui com tanta facilidade, tá? Bom, a Vênus forma um aspecto benéfico com Marte em Touro no domingo, um sexto, um aspecto de 60 graus, né? E à noite a gente tem a Lua entrando no signo de Capricórnio, que vai formar um aspecto com o Mercúrio também. Bom, e aí fica um quadro bem prático, né, do tipo realizador. Porém, assim, ainda eu vejo como uma necessidade de avaliação das coisas bem num sentido realista, bem pé no chão mesmo, porque mesmo a Vênus no movimento direto lenta em Peixes, que acentua muito o lado da inspiração, do sonho, do ponto artístico, por exemplo, o Marte que está em Touro puxa um pouco para o sentido de praticidade, mas não é muito ágil. Então a gente percebe assim que mesmo tendo consciência do que é necessário fazer para concretizar alguns objetivos, algumas questões emocionais, afetivas, ainda fica assim um pouquinho lento para colocar em ação. Então tende a ser um domingo assim meio preguiçoso, né? bem nesse sentido. O que eu vejo assim que é de interessante, que talvez para as questões financeiras ele segura um pouco o ímpeto para o gasto, né? O Marte em Touro ainda constante, poupador, né, econômico, então ele segura um pouco o ímpeto de Vênus em Peixes, ainda lenta, meio descontrolada ainda, que, como eu falei para vocês, acentua muito o sentido das necessidades, das faltas, dos buracos que ficam interiores, tá? Bom, e aí a gente tem um domingo que fica melhor para quem é do signo de Áries, de Sagitário, de Touro, tem uma visão mais prática das coisas, né? Não muito bom para Peixes, para Virgem, para Libra, para Câncer, que são signos de mais menos Virgem, né? Mais Peixes, Libra e Câncer, mais de relacionamento, mais sensíveis, ok? Bom, na segunda-feira, no dia 17, a Lua está em Capricórnio, e a Lua em Capricórnio está no signo oposto ao que ela rege, né? Isso significa que o nosso emocional não está tão emotivo assim, ele está mais num sentido do vamos fazer o que é preciso fazer. Prático ver as coisas como elas devem ser vistas
se é, se não é, sabe? Sem meio termo e bem com a ideia do produzir, né? Então, assim, o emocional, o nosso humor, ele caminha bem na segunda-feira nesse sentido de realizar as coisas mesmo, né? Se é necessário fazer, se é preciso fazer, vamos colocar a mão na massa. A Vênus, então, que está exaltada lá, ela forma a terceira quadratura com o Saturno, aquela que eu falei no início do vídeo, né? Ela formou a primeira no dia 27 de janeiro, né? Depois a segunda foi formada no sábado passado, que eu até mencionei para vocês, né? No dia 8 de abril. E agora essa terceira acontece aqui no dia 17. Então pode existir aí uma conexão entre os eventos, entre os momentos, entre as sensações ocorridas nesses três momentos, né? 27 de janeiro, 8 de abril e hoje. E eu vejo assim a Vênus agora no movimento direto, exaltada em quadratura com Saturno, como um momento em que ele puxa para a necessidade de ter uma visão mais realista, né? Como eu já disse para vocês. Mas não só uma visão, como também a própria habilidade para construir as coisas. Então, mesmo sendo uma quadratura que é um aspecto desafiador e que puxa a gente para um sentido de realidade, eu vejo isso como muito produtivo, porque é do tipo que coloca a gente frente às nossas dificuldades muito claras para resolver os pontos de uma maneira que resolve agora, sabe? Assim, resolve para não ter mais problema. Então, mesmo que represente uma dor, uma dificuldade, enfim, uma superação de alguma timidez, de algum problema, de alguma falta, é necessário ter essa atitude para resolver. Então, por isso que eu disse para vocês aí que esses três momentos, eles estão conectados e tem então a ver aí com as sensações nesses períodos mais importantes. A gente sabe que a Vênus rege a questão dos desejos, da sexualidade, das finanças, do romance, do amor. Então, todos esses assuntos, né, da beleza, da estética, todos esses assuntos são os que ficam em pauta nesse domingo. É o tem que fazer, então vamos... Nesse domingo não, desculpa, nesta segunda. Então, se tem que fazer, vamos produzir. Ele tem bem um sentido do para de sonhar e faz o que é necessário fazer para resolver as coisas, tá? Bem nesse ponto. Bom, e aí a gente tem o Sol também formando um aspecto muito bom com o Saturno, só que o Saturno está retrógrado ainda, ele vai formar um trígono. O Sol está no final do signo de Áries exaltado e isso acaba deixando então a segunda-feira bem no sentido de atividade mesmo, de resolver as coisas, de empreender em atitude que levem para concluir objetivos importantes. A gente lembra que o Sol representa o nosso sentido de realização, representa a nossa intelectualidade e o Saturno ele puxa então para essa sensação da concretização, realização, construção das bases, e em Sagitário tem relação com os objetivos, com o nosso ponto de vista mais superior, vamos dizer, a nossa visão mais elevada. Então, eu vejo a segunda como um dia muito bom para colocar a casa em ordem, para estabelecer novas metas, novos objetivos, isso de uma maneira bem ampla, né? A terça-feira, dia 18, já começa com a Lua em Capricórnio, formando um aspecto desafiador com o Júpiter pela manhã, né? E assim, a Lua é campo emocional, sensações, o ímpeto instintivo também, né? E o Júpiter representa a nossa capacidade expansiva, a nossa crença, a nossa fé, que acabam ficando muito em jogo, porque assim, o Júpiter em Libra, ele puxa para conciliação, para troca, para um convívio amistoso. Só que a Lua em Capricórnio, ela é um pouco seca, né? Não é uma expressão emocional muito fácil. Então, o que a gente tende a encontrar nessa terça-feira, dia 18, é um pouquinho de dificuldade para expressar, para a gente se expressar de uma maneira clara, né? Procurem ficar atentos se vocês não estão dando muitas voltas em torno de um assunto para resolver. Falta um pouco de objetividade, e esse é um dos pontos que vocês vão sentir aí uma dificuldade, né? Interiormente pode existir essa necessidade de querer resolver as coisas, mas a atitude não flui muito nesse sentido do resolver, de ser pontual, de falar o que precisa falar, é muito política, e aí essa política toda, ela prejudica o senso de praticidade, né?
O Sol também estará no último grau do signo de Áries, é um grau crítico, então já é um dos pontos também que acaba tornando assim o ponto de objetivo um pouquinho mais instável, difícil mesmo de resolver, né? A Vênus ainda em quadratura com Saturno, uma boa parte da semana, e a gente tem na segunda-feira a fase minguante da Lua também. Na terça. Lá no fim do dia, a Lua vai formar um trígono com Marte, mas é bem no fim do dia. Então, talvez a gente nem sinta tão forte esse trígono, que ele acaba sendo mais produtivo. Então, uma boa parte da terça-feira é um jogo meio de disputa, meio do confio, não confio, mexe com as esperanças, com a confiança na vida, com a confiança em si mesmo, dificulta essa troca. Então, é possível que você deixe de ser objetivo com a comunicação para não criar uma imagem ruim com o outro, prejudica bem os objetivos, né? A capacidade de ir direto ao ponto. Então a gente tem a terça, que acaba sendo até assim, menos prejudicada assim, para o Escorpião e para Áries, porque no final do dia tem a Lua em trígono com Marte, mas bem instável para Libra, Sagitário, Peixes, Capricórnio. Bom, a quarta-feira, dia 19, tem a Lua em Aquário já, e o Mercúrio que está no movimento retrógrado, ele entra de novo naquela condição Casime, que é uma conjunção exata com o Sol, de até 17 minutos, né? Isso vai acontecer em 0 grau do signo de Touro, porque é exatamente ali na quarta-feira o Sol ingressa no signo de Touro, né? E vai acontecer esse momento bem no final do dia, 23h30. Mas é importante porque a gente tem aí um momento para quem tem algo para resolver nesse ponto do dia, neste momento do dia. É bacana porque ele vai trazer uma possibilidade de cair a ficha, né? Mas para quem não tem coisas importantes no sentido prático da vida, porque geralmente é um momento que a gente já está se preparando para dormir, mas pode ser um ganho de consciência, né? Porque a gente tem o Sol representando o intelecto mesmo, e o Mercúrio é a nossa expressão básica, a nossa mente básica. Embora o Mercúrio esteja retrógrado e em Touro, ele torna-se invisível, né? Vamos dizer assim que o Mercúrio ganha um pouco da habilidade do Sol, que é clarear, e como o Touro é um signo de estabilidade, terra, visão prática, realista, há uma tendência muito boa de vocês perceberem alguma coisa que antes estava meio nebulosa, escondida, complicada, difícil de entender, ou até difícil de fluir. A gente percebe com um pouco mais de facilidade a coisa... enxergando um rumo para a coisa, né? E por isso que eu disse para vocês que pode ser um momento de caída de ficha e de percepção. Bom, o Sol em Touro vai também formar um trígono com o Saturno em Sagitário, que pode trazer uma quarta-feira bem legal para concretizações de planos e interesses feitos até numa semana atrás ali, né? Este momento do Sol com o Sagitário é bacana porque assim o Sol com o Saturno em Sagitário, porque o Saturno, como eu disse para vocês, em Sagitário, ele torna muito realista os nossos objetivos, a nossa percepção de um mundo superior, das questões da espiritualidade, da nossa visão mais filosófica da vida, e o Sol em Touro é muito prático para esse tipo de assunto. Então a gente tem uma quarta-feira realizadora, e é importante porque você pode realizar alguns assuntos. Você tem que observar no seu mapa natal onde está o 0 grau do signo de Touro, em qual casa, porque é nesse setor da tua vida que tende a acontecer as coisas mais importantes em termos de realização, tá bom? O Marte está no último grau de Touro, ele já vai ingressar em Gêmeos. O último grau é sempre um grau crítico, então eu vejo assim a habilidade mais evidente aqui para construir planos, construir objetivos de uma maneira bem concreta, bem realizadora, tá? A quarta-feira, então, ela é melhor para o signo de Touro, de Gêmeos, de Leão, de Virgem. E não é muito boa para Peixes ainda, né? Bom, quinta-feira, dia 20. A Lua ainda em Aquário, vai formar um aspecto harmonioso com Júpiter em Libra. Aí é bacana porque mexe bem com o nosso sentido de esperança, com o nosso sentido de confiança na vida, né? De uma maneira geral, o otimismo,
Principalmente para quem tem a Lua, o ascendente ou o Sol em signo de terra, que são signos mais concentrados na realidade e tal. Então, esse aspecto harmonioso da Lua com o Júpiter, ele dá um pouquinho mais de leveza. Ele não é assim tão bom para quem tem a Lua, o Sol, o ascendente em signos do elemento ar, porque perde um pouco o foco, ele é muito abrangente, então às vezes o otimismo e a esperança acabam sendo sentidos como uma coisa muito grande, né? É difícil de perceber o ponto reto a seguir, qual é o fim do túnel ali, então fica aquela coisa legal, assim, sutil, harmoniosa, tranquila, mas solta, né? Não é muito produtiva, tá? O Mercúrio também já se aproxima de um trígono com o Saturno, ambos no movimento retrógrado. Mas aí, como a gente já tem o Mercúrio basicamente ali voltando para o signo de Áries por causa da movimentação retrógrada, é um trígono de elemento fogo, que é muito importante para lidar com o impulso ativo mesmo, né? Tendo Mercúrio como um planeta que rege movimentação, os assuntos que envolvem compras de carro, né, moto, ou que envolvem também negociações menores financeiras, não grandes negociações, precisa um pouquinho mais de atenção, porque aí ele tende a retardar, a tornar a coisa um pouquinho emperrada, difícil de conclusão, mesmo que seja um aspecto positivo, né, um trígono, ele está fluindo harmoniosamente entre duas características retrógradas, então ele não é tão promissor, né, ele acentua as dificuldades dos dois planetas, né, tá bom? Bom, e aí na sexta, a Lua em Aquário vai formar um bom aspecto com o Saturno, depois ela ingressa no signo de Peixes, e à noite nós temos o Marte em Gêmeos também. Temos uma sexta-feira que mexe um pouquinho com a questão de dispersão, porque o Marte já em 0 grau de Gêmeos é muito disperso na questão da atitude, a movimentação, a conquista, a capacidade de buscar as coisas, de realizar, está um pouquinho complicada, muito dispersa. A Lua em Aquário ainda, né, em aspecto com Saturno, como eu falei para vocês, não é tão promissora para realizar, porque o Aquário é um signo muito mental para uma expressão emocional. Então a gente tem uma sexta-feira que é melhor ter calma em grandes decisões. Tudo que precisa dar um ponto final, que precisa assinar contrato, por exemplo, ou resolver alguma coisa importante, já requer um pouquinho mais de cautela, porque a dispersão ela acaba prejudicando um olhar para os detalhes dos assuntos, prejudica a nossa capacidade analítica num sentido geral, né? Observação crítica, e tudo fica muito amplo, muito sutil, né? E aí a dispersão, principalmente para resolver, por exemplo, o instinto para resolver as coisas, a agilidade em querer resolver, torna um pouquinho precipitada a atitude. Eu acho que é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado aqui na sexta-feira, tá bom? Bom, ela então não é muito boa para nenhum dos signos, mas mais difícil, assim, poderíamos dizer, para Gêmeos e Peixes, requer um pouquinho de cautela, tá? O sábado, a Lua em Peixes, super emotiva, em conjunção com Netuno, em sexto com o Sol em Touro. O Sol em Touro salvou aqui um pouquinho a Lua, né? Puxa um pouco para coisa mais tranquila. Mas assim, a Lua em Peixes e Sol em Touro é muito tranquilona, assim, né? É uma Lua muito tranquila. E se tiver que resolver coisas, melhor desmarcar coisas importantes, porque assim, primeiro, deixa a gente um pouquinho preguiçoso, lento, o raciocínio lento, o instinto lento, a observação tá lenta. É um dia que talvez a gente não queira resolver muita coisa. Ele é melhor mesmo para descanso, esse sábado, para lidar com coisas menos importantes, para lidar com assuntos assim de contatos familiares, é bacana, contato com os colegas, com os amigos, ou coisas mais amenas mesmo do cotidiano, nada de grandes resoluções, e nem que precisa muito esforço para concretizar. Coisas que exigem muita atividade física, muita movimentação, acabam sendo muito prejudicados. Nosso senso de ritmo tá lento até não poder mais, né? Lembra que ainda a gente tem a Vênus em Peixe super lenta ali. Então, assim, o sábado é marcha lenta mesmo, né? Então, não marquem nada assim muito movimentado, né, para esse dia. Lógico que assim tem as questões dos mapas individuais, mas o climão do sábado vai ser um climão
super lento, né? E aí a gente tem um outro feriado prolongado, né? Bom, então o sábado ele fica tranquilão para touro, câncer, para leão. Não é tão tranquilão assim, talvez assim esse ritmo muito lento acabe sendo complicado para gêmeos e peixes, de uma maneira geral, ok? Então é isso, pessoal. Aqui foram as reflexões para esta semana. Então, se vocês gostaram aí do vídeo, dá um curtir e inscrevam-se aí no canal. E pessoal, assim, só queria deixar assim uns recadinhos. Às vezes eu posto vídeo aí, dá alguns errinhos, né? No último acho que ficou o áudio não coincidiu aí com o vídeo em alguns trechos, mas coisas assim milimétricas de segundos, tá? Mas eu acabei postando assim mesmo, porque eu não sou profissional da área, eu sou astróloga e o meu intuito é transmitir o conhecimento. Então eu até leio assim quando vocês fazem os comentários, leio todos assim, mas eu não vou me pegar muito pesado comigo porque eu não sou profissional da área, tá? Como eu falei pra vocês, meu intuito é transmitir o conhecimento, tá bom? Mas eu vou sempre aprimorando. Troquei bastante equipamento aqui, então tentando melhorar aqui a qualidade dos vídeos, tá bom? Eu deixo um abraço para vocês, uma ótima semana para todos e até a próxima semana.